Irmãos e irmãs, depois de 9 dias de caminhada, de preparação, de oração, nós chegamos ao grande dia da nossa padroeira, dia da Senhora Santana, também de São Joaquim, e aquilo que o autor sagrado nos apresenta no início da primeira leitura do livro do Eclesiástico é fundamental para que nós possamos nos perceber no curso da história. Quando se fala, vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. É necessário que todos nós possamos nos perceber dentro da história, não como pessoas que simplesmente estão isoladas no mundo, mas pessoas que foram conduzidas até aqui e que também estamos conduzindo outras pessoas e também a história que passa pelas nossas vidas, a história que passa pelas nossas mãos. Quando nós pensamos em tudo isso que celebramos, é importante que nós possamos fazer justamente a memória daqueles que nos precederam, seja no princípio de tudo, lá quando aquela simples senhora anoiteceu e depois, ao amanhecer, viu que a sua carga preciosa estava desaparecida e empreendeu essa busca, e encontrou a imagem e ali fez a promessa de doar a pequena imagem da Senhora Santana para a primeira igreja que aqui fosse construída. Pensar também naqueles que nos precederam na história desta igreja, os párocos, as freiras que por aqui passaram, as lideranças, tantas lideranças que fizeram com que esta comunidade chegasse ao que ela é hoje. Por isso, a partir desse momento em que nós pensamos nos antepassados, nós precisamos trabalhar em nós uma virtude que era própria de Santana, que era própria de Ana das Dores, que é a humildade. Foi justamente pela virtude da humildade que Deus concedeu a Ana conceber uma criança. Já em idade avançada, ela e o seu marido fazendo a experiência da esterilidade, experiência porque não foi para a vida toda. Deus concedeu a ela aquilo que ela tanto queria, tanto a Ana quanto a Joaquim. E é fundamental que nós possamos perceber nesse exemplo de Santana aquilo que precisamos trabalhar em nós mesmos: confiança, a confiança em Deus. Tudo no tempo e no modo de Deus. Nós corremos o grande risco de sermos muito autossuficientes, de achar que nós conseguimos tudo, mas não. Quem concede tudo, quem pode tudo é Deus. E muitas vezes nós fazemos experiências amargas na nossa vida, simplesmente para reconhecermos quão grande é o amor, a força e a misericórdia de Deus. É importante que nós tenhamos consciência disso, para que sejamos, de fato, não simplesmente submissos a Deus, mas que trabalhemos constantemente aquela condição filial, a condição filial, que vem já justamente por meio de Ana. Ana, Joaquim, que eram estéreis, foram agraciados, e São João Damasceno, ele diz que era o casal sem mancha, são portadores da Arca da Aliança, Maria, a Virgem Imaculada, aquela que foi preparada por Deus para nos trazer o Salvador. E para que o Salvador viesse ao mundo, era necessário que a Arca da Aliança fosse toda pura, sem mancha, sem pecado, a cheia de graça, como nos disse o anjo Gabriel no Evangelho. Ave cheia de graça, aquilo que nós rezamos constantemente na nossa carinhosa oração da Ave Maria. Ave cheia de graça. Quando nós dizemos isso, nós estamos proclamando a força de Deus. Aquele que age acima do pecado, aquele que age acima das nossas vaidades,
aquele que age acima do nosso egoísmo e da nossa prepotência. É o amor de Deus que alcança. O amor de Deus que alcança até mesmo aqueles que são infiéis, até aqueles que carregam a mancha do pecado. Todos nós, a graça de Deus nos alcança. E aquilo que nós estamos celebrando aqui hoje é justamente o movimento de Deus que nos alcançou, por meio de Santana e São Joaquim, por meio da Virgem Santíssima, por meio de Jesus Cristo e por meio de toda essa história que compõe a nossa paróquia. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário que todos nós possamos assumir a nossa condição de protagonistas nessa história. Muitas vezes nós não medimos a força das nossas ações, seja para o bem, seja para o mal. Quem diria que uma simples promessa de uma senhora humilde geraria tudo isso que nós vemos ao nosso redor? Uma grande cidade, uma linda paróquia, uma comunidade vigorosa, cheia de vida, uma comunidade que trabalha, que vive a sua espiritualidade, que vive o amor do seu Deus. Fruto da ação de uma mulher. Com certeza ela não conseguia mensurar tudo isso que aconteceu, mas tudo foi preparado por Deus. E nós precisamos perceber a mão de Deus em tudo na nossa vida, porque senão não adianta nós celebrarmos, não adianta enfeitarmos a nossa igreja, construir um novo altar. Nós precisamos perceber a mão de Deus, que muitas vezes passa de forma desapercebida na nossa vida. O que nós celebramos aqui não pode ficar aqui. Nós precisamos levar isso para as nossas casas, para as nossas vidas, levar o amor de Deus, agir de acordo com o amor de Deus. O amor de Deus é a medida para todos nós. Nós precisamos agir na medida de Deus. Ainda é importante destacar, a partir de Santana, como padroeira dos avós, aquilo que escutamos ainda da primeira leitura, sobre os antepassados. A nossa paróquia, ela tem muitos idosos, muitos avós, avós jovens, avós mais anciãos, né? Mas é justamente a imagem daqueles que guardam a história, daqueles que garantem a continuidade da história da salvação. Por isso são portadores da bênção, são portadores da graça. E nós não podemos permitir que os nossos idosos, que os nossos avós sejam negligenciados. Há algo que nós precisamos corrigir nas nossas famílias, e isso eu digo para nós, de dentro de casa, meio que vamos lavar a roupa suja agora. Vamos dar mais atenção, vamos dialogar mais, vamos escutar mais. É necessário que nós possamos enxergar essas pessoas como pessoas vitais na nossa história. Elas nos permitiram chegar até aqui. Nós não podemos ficar encarcerados no isolamento das redes sociais, encarcerados com os olhos fixos numa tela pequena, esquecendo tudo isso que está à nossa volta. Quantos irmãos e irmãs têm sido negligenciados pelos seus filhos, pelos seus netos, sem um afago, uma palavra de carinho, sem um gesto de amor, sem um ouvido atento, sem o cuidado. É necessário que nós tenhamos paciência. Um idoso, ele nunca vai se submeter aos seus filhos e netos. Nunca vai. Talvez eles nos enganem, que estão acolhendo, mas não enganam. Eles não nos obedecem. Por quê? Eles têm uma história de vida, têm toda uma carga de espiritualidade, têm tantas coisas que trazem na sua bagagem que eles não se permitem ser conduzidos nesse sentido de domados, né? Eu brinco muito com a minha mãe, né? Eu falo assim, agora sou eu que mando, né? Eu que mando aqui, a senhora pode ir, pode, não pode, não pode. Aí ela fala, né? Você acha que manda, você acha que decide alguma coisa, mas você não decide nada. Mas é bem por aí mesmo, né? A gente fala isso de uma forma meio, né, na brincadeira, mas é sério. O número de idosos que têm sido negligenciados pelos seus filhos, pelos seus netos. E daí a pouco nós já não os temos mais.
Então é preciso garantir que a experiência com essas pessoas tão importantes na nossa vida possam nos dar a base para continuarmos também a nossa história. E graças a Deus, aquilo que nós falamos aqui na nossa comunidade, a Igreja Santana é a casa da avó, a avó de Jesus, a casa dos avós. Por isso nós rendemos graças a Deus por tantos avós dentro da nossa comunidade. Vocês são guardiões dessa história. Vocês fazem com que a história de Santana, a história de Ana das Dores e da nossa comunidade tenha sentido. Não dá para termos a casa da vovó Santana sem termos tantos avós. Por isso, vocês dão sentido para essa casa. E por fim, sem querer estender demais, né? Mas a gente já começou uns 5 minutinhos atrasado. Nós estamos concluindo aí algumas coisas da nossa igreja e digamos que de tudo que nós estamos realizando, o principal foi esse altar dedicado a Santana. E nessa semana eu descobri uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Esse altar foi construído no lugar aonde ficava o altar da igreja antiga, aquela que ficava bem aqui, e foi demolida para construir a igreja que nós temos hoje. Nós temos as fotos, mas eu nunca tinha me tocado. E assim como Santana quis permanecer neste lugar, e Ana das Dores interpretou isso divinamente, quando viu que aquela imagem não levantava do chão e fez a promessa, então eles conseguiram remover a imagem. Assim como ela quis permanecer nessa cidade, nesse lugar, com certeza, isso que nós temos aqui também foi manifestação de Santana, porque foi sem nenhuma intenção. A gente tinha a intenção de construir o altar, mas nesse específico lugar, eu acredito que tenha sido inspiração e a condução de Santana para que agora essa imagem que nos acompanha desde o início da nossa história possa receber um lugar digno para que ela seja venerada pelos nossos fiéis aqui da nossa paróquia. Então é importante que nós possamos recuperar essa memória, recuperar essa história. Agora, eu só digo uma coisa para poder encerrar. Se nós não dermos o sentido para tudo isso, isso não vai passar de pedras, luzes, brilhos, flores e nada mais. Um templo vazio, um templo sem sentido. Um altar sem fiéis para ali manifestar a sua confiança em Deus é um altar sem sentido. É importante que nós possamos encontrar o nosso sentido de ser igreja, nosso sentido de ser filho de Deus, para que assim tudo isso que nós realizamos possa de fato fazer sentido na nossa vida. Senão, vai apenas estar escrito nos livros, daqui a alguns anos alguém vai estar ali explicando o porquê dessa construção, mas sem o verdadeiro sentido que é a fé. Então que Santana interceda por cada um de nós, pelas nossas famílias, especialmente por esta paróquia, agora futuro santuário, daqui a algumas horas, para que tudo isso que Deus tem nos concedido sirva de fato para a honra e a glória de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.